80% das pessoas não cumprem as decisões que elas colocaram para elas mesmas, aquelas decisões de ano novo que a gente faz, sabe? A gente chega no ano novo e fala, bom, para esse ano agora eu vou fazer isso, isso e aquilo. 80% das pessoas falham. E por quê? Por que é tão difícil mudar o nosso comportamento? Veja, a gente sabe que quando a gente começa a estudar, nós temos que ter uma organização pessoal de dias, de horários, de metas para a gente sentar, para a gente estar com o nosso instrumento tocando. Então a gente já começa, a gente já tem essa consciência. Ou então, logo na primeira aula, a gente começa a ter consciência. A gente precisa dessa dedicação, né? E daí nós vamos começar a praticar e a gente sabe que a gente tem que ter tudo isso, a gente se coloca para ter tudo isso e de repente, ó, tudo vai por água abaixo. A gente não consegue cumprir essas metas, esses planos de organização, essas decisões que a gente tomou, que a gente estava tão empenhado. E isso é tão recorrente, é tão comum para todos nós, que vale a gente refletir por quê? Por que disso? Por que a gente falha nessas decisões? Sabe por quê, galera? Porque um senso comum, um bom senso comum, não é uma prática, não é uma ação comum. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja bem, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, todo mundo sabe que o cigarro não é uma excelente fonte de vitamina C. Quando você fala, o cigarro não é uma fonte de vitamina C para o seu corpo. Ninguém nega isso, ok? Todo mundo sabe que o cigarro vai fazer mal, ok? É um bom senso comum, ponto final. Isso não significa uma ação comum. Nem todo mundo deixa de fumar cigarro por causa disso, mesmo tendo consciência. Todo mundo também sabe que nós temos que dormir 8 horas diárias, que a gente tem que ter uma vida menos louca, que a gente tem que conseguir ter momentos de lazer, ter momentos de praticar exercício, não só trabalhar. Todo mundo sabe que nós devemos ser mais gentis, mais generosos com as pessoas que estão ao nosso redor, mais pacientes. É um senso comum isso, não é? É um bom senso comum. Mas isso não se transforma numa boa ação comum, numa ação que todo mundo faz, mesmo tendo consciência. Ou seja, o fato da gente saber que a gente precisa estar ali estudando, se dedicando sempre ao instrumento, o fato da gente saber como fazer isso até, a gente sabe, a gente tem uma boa orientação de como estudar, isso não significa que a gente consegue cumprir as nossas metas de sentar e estudar. Bom senso comum, infelizmente, não é ação comum. Aristóteles tem uma frase muito boa, que ele fala assim, olha a frase dele que bonita, ó, eu até anotei aqui. Para sermos excelentes, não podemos simplesmente pensar com excelência ou nos sentirmos excelentes. Nós temos que agir com excelência. A questão principal é essa, é nos colocarmos para agir. O fato da gente saber que precisa de uma coisa nem sempre faz a gente conseguir aquela coisa porque a gente não age em direção dessa coisa. Porque nós somos uma máquina de hábitos, galera. O nosso cérebro é preparado biologicamente para agir por hábitos. O que é um hábito? É algo que está totalmente automatizado em nós. Nós somos biologicamente preparados para isso porque isso realmente reserva a nossa energia, o nosso processamento neural. O cérebro, ele não gosta de ficar construindo novos hábitos. Ele procura o quanto antes automatizar aquilo que está fazendo e ele automatiza pela repetição, pela frequência, a gente automatiza um hábito e ele faz isso, ele busca loucamente, digamos assim, logo entrar no automatismo, porque o fato de estar automatizado faz o processamento neural poupar energia até para uma situação biológica de vai que você precisa de energia para a sua vida, uma situação que você precisa realmente de um boom de energia para se salvar, é uma questão biológica mesmo. Então, nós somos movidos por automatismos, por comportamentos que estão automatizados, por hábitos que nós já fazemos. Então, nós temos hábitos da nossa organização diária, das nossas horas, do nosso dia, da quantidade de horas que a gente tem. E colocar um novo hábito sempre demanda um desgaste energético. E aí a gente vai querer fazer isso e isso exaure as nossas energias. De fato, é biológico isso. Quando você quer inserir um novo hábito, você passa por aquele processo de se sentir mais cansado. E tá mesmo, porque você está gastando mais energia do seu corpo. Agora veja, se você tem consciência disso, você está aqui me escutando e você já escutou eu falar sobre isso em outros vídeos, porque eu já falei também, mas enfim, se a gente tem essa consciência, nós precisamos encontrar formas de fazer o nosso sistema neurológico ser nosso aliado e não ser o nosso atrapalhador ali, algo que vai nos desviar disso. Como que a gente pode fazer isso? Pela frequência da repetição.
Eu diria que isso seriam, assim, pitadas de frequência. A gente tem que ter essas pitadas de empenho diário. Hoje, os cientistas, as pesquisas neurológicas estão muito avançadas e a neurociência já traz pra gente a consciência, o fato de que o nosso cérebro, ele é plástico, digamos assim, ele tem uma plasticidade, ele é moldável. A gente acredita que nosso cérebro ele é moldável enquanto criança, por isso que é mais fácil de aprender coisas enquanto criança, porque existe uma plasticidade neural para absorver coisas novas e modelar o cérebro para esses novos aprendizados. Hoje já se sabe que não é bem assim, que o nosso cérebro ele mantém essas características, essa flexibilidade dele, dessa adaptação a novos comandos neurais, mesmo em idades avançadas. Nós podemos e nós conseguimos adaptar o nosso cérebro para novos comandos, para novos hábitos e para novas coordenações, para novas assimilações, de acordo com a frequência, com a exposição dos nossos neurônios àquele movimento repetitivo. Quanto mais a gente pratica uma ação, mais a gente vai ganhando automatismo nessa ação e mais os nossos neurônios vão fazendo isso de maneira rápida, porque ele se adapta, ele se remodela e aí ele cria ações de plasticidade pela frequência. Então, nós precisamos ter essas pitadinhas de empenho, de frequência diária para conseguir criar um novo hábito.